especial Carreira da Vez recebe um dos nomes mais procurados e mencionados na internet brasileira em 2014. Ele foi secretário da Saúde e do Meio Ambiente, além de deputado estadual, federal e candidato à presidência da República. Em primeiro lugar, nós agradecemos muito o senhor por participar do especial Carreira Eduardo Jorge. E em segundo lugar, o senhor nasceu em Salvador, se formou em medicina na Paraíba e construiu a vida pública e política aqui em São Paulo. Em qual momento dessas etapas diferentes, geograficamente falando, o senhor percebeu que nasceu para a política, que nasceu para o contato com as pessoas e para tentar ajudar a melhorar a vida das pessoas? Em qual momento e por qual razão o senhor acha que o senhor sentiu essa vocação? Ninguém nasce para a política, graças a Deus. Isso é uma coisa que acontece ao longo da vida, são escolhas que a pessoa faz ao longo da vida. Num programa sobre carreira e sobre vocação, sobre percurso, eu acho que uma coisa muito importante é a infância da pessoa. Essas aberturas, essas ousadias de escolhas que eu venho fazendo ao longo desses 65 anos, eu acho que está muito ligado à infância. Eu realmente nasci em Salvador, meu pai é de Salvador, minha mãe é de Olinda e meu pai era médico militar, estava em Pernambuco, e eu transferido para o Rio Grande do Sul e desceu em Salvador só para eu nascer em Salvador. Os baianos são muito nacionalistas e eu devo a eles ser baiano, né? E lá, com 2 meses de idade, eu fui morar no Rio Grande do Sul. Depois ele voltou para Paraíba e terminou se fixando lá e eu passei minha infância na Paraíba. Então, depois eu estudei no Rio de Janeiro, fiz o colegial, chamava antigamente colegial ensino, hoje é o ensino médio, né? Sim. Fiz no Rio de Janeiro, depois voltei para João Pessoa, fazer a Universidade Federal de Medicina. E por que a escolha pela medicina? Eu, na verdade, imaginando, você conhece os arrecifes do Nordeste, as restingas e tudo, eu tinha uma verdadeira paixão, é uma questão afetiva com a natureza, que depois de velho, quando eu fui para o Partido Verde, eu descobri que eu tinha esse alicerce. Então a minha tendência era fazer biologia, adorava animais, e pesquisar e mergulhar. Mas a influência do meu pai, que era uma influência grande, uma admiração grande por ele, né, terminou me dirigindo para a medicina. Né? E também uma formação católica muito forte, né, e que você tem na questão da formação católica essa visão de solidariedade e de amor aos outros homens e mulheres, né, foram me direcionando para uma posição política diametralmente oposta da minha família. Né. Meu pai era militar, médico, diretor da Faculdade de Medicina, reitor da Universidade Federal, homem de confiança do Ernesto Geisel e do Castelo Branco, amigo do Passarinho. Então, e eu fui, com 17 para 18 anos, eu me filiei no Partido Comunista, numa ala do Partido Comunista, mais radical, que estava se afastando do Partido Comunista, que era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E seu pai? E meu pai era um homem de confiança Mas como é que ele reagiu? Bom, é claro que nem ele nem minha mãe gostaram nada disso, né? E lutaram intensamente para manter o filho sob a sua influência. Mas eles tinham criado um filho muito livre, né? Então é claro, teve muitas tensões familiares e sofrimentos muito grandes na família, isso é verdade, aconteceu dos dois lados, mas eu fui adiante, né? Então, com 17 anos, 18 anos, eu entrei por uma porta na Faculdade de Medicina e pela outra porta na luta contra a ditadura nas organizações revolucionárias. E a minha formação foi tentando levar de forma mais completa possível essas duas opções. Tive problemas de prisões por causa disso, né, e processos. Terminei, no final, terminar o curso aqui na faculdade em São Paulo. Aí fiz a residência de Medicina Preventiva, é uma especialização depois da formatura em 73. Consegui milagrosamente me formar, porque em 73 eu fui preso de novo. Mas, que tipo de reflexão que o senhor tinha durante o tempo ou preso ou respondendo o processo, né? Porque anos depois o senhor viria ter a ideia do genérico, ou então pelo menos ser o autor da lei que juntou todas as tendências de estudos daquela época.
Mas eu imagino que ninguém acorda querendo fazer um medicamento genérico, ninguém acorda querendo fazer uma lei, então isso vem de muita reflexão. E nas décadas anteriores o senhor andou sendo preso, né? A luta revolucionária naquela década de 68, na década de 60, 70, era muito intensa. E a opção que nós fazíamos era uma opção praticamente religiosa. Eu, muito religioso católico, de repente, com 17 anos, me converti a uma outra religião, que era o marxismo-leninismo. Eu não sabia que era uma religião, mas é. Agora, o que é interessante, o senhor tem um caminho que infelizmente é invertido, né? O senhor saiu da prisão e foi para a política. Infelizmente, atualmente... Na prisão eu estava na política também. Atualmente as pessoas saem da política, em alguns casos, claro, e vai para a prisão. Como que o senhor enxerga a capacidade do jovem em acreditar na política como ferramenta? Porque naquele contexto era muita gente lutando, era muita gente, era uma situação... Era relativamente poucos. Eram poucos? Eram poucos. Mas eu não sei, a minha impressão... Se você analisar o conjunto da população brasileira, eram muito poucos. A minha impressão é de que hoje é inclusive menos do que esse muito pouco, então, digamos assim. Não sei, pode ser que não seja assim. Não é. Não é? Como é que o senhor enxerga isso? Porque lá o senhor saiu da prisão, foi para a Assembleia e depois foi para Brasília. Hoje, pelo menos a mídia mostra muito um caminho oposto. As pessoas saem de Brasília e vão para a prisão. Isso é muito alardeado e o jovem passa a acreditar menos na política. Vão para a prisão por outro motivo, né? Sim. Nossa época... Eram outras razões. Como é que o jovem pode acreditar na política ainda? Era uma razão de uma luta contra uma ditadura. Talvez nós também tivéssemos as posições autoritárias, mas era uma posição de luta puramente ideológica. Né? Como é que hoje o que existe é que existe um sistema brasileiro democrático. A Constituinte foi muito importante para relançar o Brasil no rumo da democracia. Mas, como eu estou dizendo, o sistema político brasileiro e mesmo democrático e esse aspecto da política profissional, ele cria muita distorção. E uma distorção que vai de Brasília até a Câmara de Vereadores da cidade menor do Brasil. Por isso que uma das propostas mais importantes que nós queríamos discutir e não tivemos tanto espaço na eleição agora presidencial era a reforma política, né? Para atacar esse mal que é a política profissional. E você pode perguntar, em outros países democráticos existe modelo diferente? Existe. Existem países que o político não é um político profissional. Uma das teses que nós defendemos na campanha foi, por exemplo, que a reforma política mais importante na base era que o vereador não tivesse salário. Ele continuava sendo operário, dona de casa, estudante, empresário, funcionário público, médico e uma vez, 2 vezes por semana, né, de acordo com o tamanho da cidade, às vezes de 15 dias, ele se reúne para fazer as leis, fiscalizar o executivo do seu país e ele mantém-se como uma pessoa ligada à sua comunidade e à sua profissão. Mas existe isso no mundo? Claro que existe. Vários países, a Suécia, por exemplo, é tudo assim. Sim. De Estocolmo a Gotemburgo, a Malmö, os vereadores lá, você é vereador e é diretora de creche, você é vereador e é empresário, você é vereador e é operário lá da Scania, né? E vai mantendo a sua vida social, de trabalho, de profissão, próxima da função política, né? Antes de a gente entrar na questão da presidência da República, pouca gente sabe que o senhor é o autor da Lei dos Genéricos, né, e participou também da Constituição. Esses 2 momentos, o senhor falou tantas vezes sobre revolução, a minha leitura é de que ajudou a revolucionar a saúde. Pelo menos hoje, se a gente tem farmácias populares, se a gente tem os remédios genéricos que são exemplos para o mundo todo, o senhor teve um papel, o senhor é autor da lei e participou da Constituição. Esses 2 fatos, o que significam para o senhor hoje, olhando para trás, olhando para a sua carreira, te traz satisfação, alegria? O senhor vai na farmácia popular ver fila de gente que pode comprar? O que tem de significado e valor isso? Tudo isso eu aprendi porque eu tive essa coragem de fazer as opções políticas lá atrás, com 17, 18 anos. Eu não estou recusando, né, a grandeza das nossas opções lá. Eu reavalio, acho que eu não defendo mais a ditadura do proletariado, mas a opção de caráter de enfrentar uma ditadura militar e de direita no Brasil foi uma coisa correta, necessária, né? E eu vim aprendi com o povo aqui,
que a democracia é melhor que a ditadura, mesmo quando é de esquerda, né? Essas coisas eu aprendi. Aprendi como médico que o medicamento é um elemento essencial na assistência à saúde, né? A reorganização do sistema como um todo é necessária, porque senão você tem uma posição classista no Brasil. Antes da Constituinte, antes da gente criar o Sistema Único de Saúde, quem tinha dinheiro pagava o médico, os que tinham carteira assinada tinham direito ao INSS, né? O INAMPS, antigo INAMPS, e a grande maioria do povo era tratado como indigente. O senhor foi indicado por uma questão ideológica. O senhor já disse várias vezes que o partido que tem ideia tem que ter candidato. E qual é a sensação, do ponto de vista emocional mesmo, de ser indicado à presidência da República? Ou seja, o senhor poderia ganhar. Uma vez que é candidato, se as pessoas de repente quiserem votar, o senhor vence e comanda um país. Não, eu sabia que não ia ganhar. Eu sei, eu estou falando da teoria... Eu tenho experiência política desde 17 anos, então eu sei fazer... Mas se todo mundo quisesse votar, o senhor ganhava. Mas eu sei muito bem qual era o meu papel. Nós tínhamos 3 grandes candidaturas fortíssimas, financiadas por empresas, montadas em máquinas públicas, nesse sistema viciado, né, que eram as candidaturas da Marina, do Aécio e da Dilma, e que você, num país continental como o Brasil, de 200 milhões de habitantes, não muda da noite para o dia. Então a função nossa, de um partido de ideias, como você falou, era lançar ideias novas, dialogar com o povo todo, principalmente com a juventude, lançando a raiz de ideias novas e deixar que essas ideias novas continuem reverberando, fazendo eco nos próximos anos. Então a nossa função era essa. Mas antes do papel profissional, sem dúvida. Mas antes do papel profissional em si, a minha curiosidade, eu acredito que é de todos os estudantes, também seja do ponto de vista emocional. O senhor tem 6 filhos, um neto. Como é que é o seu partido chegar para o senhor? Olha, a gente quer que o senhor seja o representante maior nesse período. Do ponto de vista emocional, feliz? Do ponto de vista emocional, é como você ter que dividir o afeto para os filhos e para o neto, né, para milhares, milhões de pessoas. Você vai andando pelo metrô, você vai andando pelo ônibus, aí uma menina, para que eu quero conversar com você. Você é Eduardo Jorge? Eu sou Eduardo Jorge. Mas eu adorei o que você falou, posso tirar uma foto com você? Você pode mandar uma mensagem para minha amiga, né? Então você, quando faz uma opção como essa, sabe que você tem que se dividir o seu afeto, o seu amor que você tem para sua família. Você falou meus 6 filhos, meu neto, minha mulher, que eu amo muito. Você tem que dividir esse afeto e tem que ter energia, porque o amor, como diz a religião de Jesus e o Tolstói, é a única energia totalmente renovável. Quanto mais você dá, mais jorra, mais aparece. Parece energia solar. É a única, o amor e a energia solar são muito parecidos, né? Então, quando você entra numa campanha dessa, né, você tem que ter uma abertura. Você tem que gostar das pessoas e tem que ter abertura para ser amado pelas pessoas. Né? Para a gente encerrar, Eduardo, o Núcleo Brasileiro de Estágio tem quase 4 milhões de estudantes, de 15 a 26 anos. Quanto? Ligados, quase 4 milhões. E esses estudantes certamente querem uma dica, é meio clichê isso, mas uma palavra de orientação. Alguns deles já escolheram a profissão, já sentiram qual é a vocação, outros não. Outros estão na faculdade inquietos, querendo saber se é aquilo para a vida deles ou se não é aquilo. Como que o senhor acha que esse jovem pode ter, claro que não há uma receita mágica, mas como que esse jovem pode ter um direcionamento e ter sucesso na vida profissional? É fazendo o que ama? Pela sua experiência, como é que o senhor teve uma carreira tão bonita? Fazer o que ama muitas vezes é um privilégio, né? Isso até, às vezes, é um privilégio para acertar isso, às vezes, para fazer a família. Eu imagino uma profissão, né? Mas é importante que a pessoa tente, né? Tente, não seja um conformista, né? Não deixe que o rio arraste ele, né? Ele pode ser que não acerte, pode ser que erre, né? Mas é importante tentar. Sem dúvida. Bom, esse foi o Especial Carreira com um dos grandes, humildes e completos nomes aí da nossa política, mas principalmente da saúde, né? Vamos tirar a política. O senhor prefere que seja reconhecido como alguém da saúde? Na verdade, a saúde, ela só existe e só é possível construir se ela tiver relação com todas as outras políticas públicas. E a questão, por exemplo, do meio ambiente, que agora eu estou muito ligado, e a saúde, esse é outro casamento perfeito, né? Eu achei outro par igual ao da minha mulher, né? O casamento entre a saúde e o meio ambiente é um casamento igual que eu tenho com minha mulher há mais de 40 anos. Foi batizado várias vezes nesse percurso, né? Isso. Pode ser que... Mas como eu tenho 65, pela expectativa de vida nossa, nós vamos viver mais um bom tempo, né? Pode ser que eu descubra outras coisas. Outros amores, né? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado também.